E o Tribunal Regional Eleitoral alerta para o prazo de prestação de contas dos candidatos referentes às eleições municipais deste ano. Tá certo? A regra vale para quem foi eleito e também para aqueles que não foram eleitos, né? Joelma Abreu tem detalhes e você acompanha no nosso Comando Geral. As eleições já passaram, mas ainda é preciso prestar contas à Justiça Eleitoral. Partidos, coligações, federações e candidatos eleitos e não eleitos são obrigados a informarem para a Justiça Eleitoral o destino do dinheiro público. Somos cada um de nós responsáveis por este fundo de reserva partidário. É uma reserva de dinheiro que é equalizada para os candidatos, partidos políticos, para as federações, enfim, para todos, para ter uma igualdade de participação e que o poder econômico não venha trazer ou mais possibilidade de ser eleito ou menos possibilidade. A prestação de contas ao TRE funciona em duas etapas. A primeira é a parcial e terminou no dia 13 de setembro. Nesta etapa, 47 candidatos deixaram de prestar contas. A segunda é a final e termina no dia 5 de novembro. Mais de 400 candidatos devem prestar contas ao TRE. Nós até agora, a data de hoje, não recebemos a prestação completa, a prestação de contas completa, final, de nenhum candidato, partido ou federação ou coligação. Mas ainda estão no prazo. O prazo se esgota no dia 5 do próximo mês, que dá 30 dias do término da eleição ao término da prestação de conta. Então, terminou a eleição, começa a contar 30 dias como prazo final. Como aqui em Teresina nós não tivemos segundo turno, do dia 6 de outubro já começou a contagem do prazo. Em Teresina, somada às coligações, partidos, candidatos eleitos e não eleitos, o TRE deve julgar 523 contas. O processo de prestação é feito de forma online e quem perdeu o prazo pode sofrer algumas penalidades. As contas podem ser rejeitadas porque não foram prestadas adequadamente. As contas podem ser reprovadas porque houve um indício de malversação daquele fundo, daquele dinheiro, ou elas podem ser aprovadas. Se for eleito e não prestar contas, não pode ser diplomado. E não podendo ser diplomado, aí não pode exercer o cargo, enfim. Esse é um momento crucial e que todos os partícipes têm que ter em mente. Recebeu o dinheiro, botou dinheiro seu, pessoal, colocou o dinheiro de alguém que doou e que, assim, confiou naquele candidato e recebeu o dinheiro que vem de cada um de nós através do fundo partidário. É isso aí. É a chamada prestação de contas, é importante e como a gente conversou ontem aqui, pode até prejudicar, né, o candidato na hora de ser diplomado, né, na hora de ser empossado, não é isso, Natanael e João Magalhães? É isso, viu, Magelo? O candidato eleito que não prestar contas à Justiça Eleitoral, ele é impedido de ser diplomado. A diplomação deve acontecer ali em meados de dezembro. E sem a diplomação, esse candidato não pode ser empossado e também não pode exercer o mandato. Então é algo muito importante, e destacando bem aqui a informação que a Joelma trouxe na matéria, não apenas para os eleitos, mas também para os suplentes. Né? Os suplentes também precisam ser empossados pela Justiça Eleitoral e também para aqueles candidatos não eleitos e que não ficaram em suplências. Né? Todos os candidatos que participaram do processo eleitoral precisam prestar contas, precisam informar a Justiça Eleitoral sobre os gastos de campanha, sobre a utilização dos recursos do fundo eleitoral, fundo partidário e também a utilização de recursos de doações de pessoas físicas. Né? É algo que é fundamental e ontem, inclusive, a edição do Jornal Dia trouxe um dado que pouco mais de 1%, né, dos candidatos haviam já enviado as suas prestações de contas
um número bem pequeno e que, com certeza, João Magalhães, na reta final, nos últimos dias, vai haver uma corrida dos candidatos, dos advogados, contadores, do pessoal que faz a prestação de conta. Vai haver uma corrida para enviar essas informações antes do final do prazo. Sem dúvida nenhuma, momento de apreensão, com certeza junto ao Tribunal Regional Eleitoral, né, junto à Justiça Eleitoral, mas como está bem explicado na matéria, candidato eleito, candidato não eleito, enfim, foi candidato, tem que prestar conta. Não recebeu recurso, não movimentou dinheiro, mas tem que prestar conta, tem que deixar bem claro lá no documento que não fez movimentação. Sob pena, como você disse, se tivesse sido eleito, de não ser diplomado, né? Aliás, se tivesse sido eleito, né, não prestou contas, corre o risco de não ser diplomado, corre o risco de enfrentar problemas aí para assumir o mandato. Não foi eleito, mas provavelmente vai querer ser candidato de novo daqui a 2, daqui a 4 anos. Se for candidato, não prestou contas, com certeza vai ter dificuldade para registrar uma candidatura nas próximas eleições. Então, é realmente correr com a documentação, cumprir o prazo e entregar todo, né, como diz a lei, entregar toda a documentação relacionada à prestação de contas. Inclusive, João Magalhães, conheço um caso aqui em Teresina de um candidato a vereador que não teve o seu registro deferido por inconsistências relacionadas à prestação de contas do pleito passado, né? Ele, inclusive, ao emitir as certidões, não se atentou, né, a essa penalidade, inclusive havia uma multa, né, um valor até pequeno, mas o candidato perdeu o prazo de recorrer e na hora do registro de candidatura teve seu registro indeferido na eleição de 2024, ou seja, reflexo de um erro cometido na eleição passada, uma inconsistência de informações. E a prestação de contas não é só do candidato, né, dos partidos também. E aí sim, todo partido movimentou recurso financeiro. Então precisa realmente estar atento a essas questões relacionadas ao cumprimento da legislação eleitoral, sob pena de achar que vai passar por agora, mas lá na frente aparece a dor de cabeça, aparece a multa, aparece o impedimento de viabilizar uma candidatura, né?